E aí, meus queridos e queridas, meu nome é Professor Pedro Ivo e se você se interessa por leis de Newton, fica aqui que a gente vai aprender tudo sobre isso, tá bom? Para a gente começar a falar sobre leis de Newton, esse é o momento onde a gente entra numa parte da física chamada de dinâmica, né? Dinâmica é o estudo dos movimentos quando esse movimento ele é iniciado, ele é provocado através de uma força. Então ele surge o movimento, só que sobre uma ação de uma força, tá bom? Então para que a gente entenda o movimento que tem força atuando nele, ele precisa entender o que é força. Força, gente, é qualquer deformação da matéria ou alteração do estado de movimento de um corpo. Então força é quando a gente consegue esticar, comprimir uma matéria, ou quando a gente consegue alterar seu estado de movimento, fazer com que um corpo que esteja em repouso entre em movimento, ou um corpo que esteja em movimento entrar em repouso. Então aqui a gente tem, por exemplo, um corpo em movimento. E aí quando sobre esse corpo é atuado uma força, sobre esse corpo atua uma força, esse corpo ele vai entrar em repouso. E o mesmo processo se a gente tiver uma situação contrária, Se um corpo está em repouso e aí sobre ele surgir uma força, a gente diz que esse corpo vai entrar em movimento. Então, força é criar qualquer alteração de estado de movimento de um corpo. Então, quando um corpo tem movimento, ele está em um movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, e sobre ele atuar uma força, vai fazer com que esse corpo pare. E quando um corpo está parado, totalmente em repouso, e sobre ele é exercida uma força, esse corpo vai começar a se movimentar, tá bom? Então, para que a gente entenda perfeitamente as leis de Newton, a gente tem que começar pela primeira lei de Newton, ou também pode ser chamado de princípio da inércia. O que é a inércia, gente? Inércia é a resistência de um corpo de permanecer em seu estado de movimento. Isso quer dizer o quê? Que é a dificuldade do corpo de querer se alterar. Exemplos bem simples que os professores falam em sala de aula. No caso de um ônibus, Você se encontra em movimento de um ônibus, uma velocidade de 60 km por hora, e aí quando o ônibus ele freia bruscamente, todas as pessoas que estavam no interior do ônibus, elas são lançadas, para a frente, por isso que o uso do cinto de segurança, justamente para impedir, essa inércia, e aí você é lançado para frente, quando ele é freado bruscamente, Isso aí a gente chama de inércia, que é o quê? Um corpo, a gente estava em movimento, devido ao ônibus, e aí quando ele freia, a tendência do nosso corpo é de permanecer nesse movimento. Então isso a gente chama de inércia. E falando sobre o cinto de segurança, o cinto de segurança ele gera justamente uma força sobre a gente, fazendo com que um corpo que deveria permanecer em movimento, por causa de uma força, ele entra em repouso. Por isso que a gente não é lançado, jogado para frente, tá bom? Devido a essa relação de força, tá certo? Ou se no caso estávamos parados e aí o ônibus ele tende a acelerar bruscamente, E aí você percebe que nós somos jogados para trás, E isso porque, como estávamos em repouso e o ônibus entra em movimento, a tendência do nosso corpo é de permanecer naquela mesma posição que estávamos anteriormente, Então, inércia é a resistência de um corpo de permanecer sempre no seu mesmo estado, Ou de permanecer sempre em movimento, ou de permanecer sempre em repouso, A gente possui uma dificuldade de alterar. Uma das coisas que influenciam na inércia é a massa do corpo.
quanto mais massa um corpo tem, maior a dificuldade dele de alterar seu estado de movimento. A gente pode falar isso mais tarde, né? Corpos mais pesados, eles têm mais dificuldades de parar, como um corpo mais pesado, ele tem mais dificuldade de entrar em movimento quando ele está em repouso. Você percebe isso em um trânsito, né? Quando você está num sinal vermelho e quando esse sinal ele entra no sinal verde, você percebe que os corpos mais pesados, eles têm dificuldade de entrar em movimento. Já os corpos mais leves, como motocicletas, você percebe que ela tem uma facilidade de gerar movimento com mais rapidez, né? Pois ele tem essa facilidade de sair do repouso e entrar em movimento. Já um corpo mais pesado, um ônibus lotado, né? Se ele está em repouso, ele vai ter mais dificuldade de entrar em movimento. Por isso que são os últimos a se movimentar. A mesma coisa se a gente tem um caminhão com carga. Se ele está em movimento em uma estrada e ele precisa frear bruscamente, né? Você percebe que quanto mais pesado esse corpo está, maior vai ser a dificuldade dele de conseguir frear, tá bom? Então a massa ela consegue influenciar nessa resistência. E o que é que ela fala? A primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que um corpo ele só altera seu estado de movimento quando sobre ele surgir uma força. Então, um corpo só sai de movimento para repouso se existir uma força. Um corpo só sai de repouso para movimento quando sobre ele surgir uma força. Isso daí é a ideia da primeira lei de Newton. Então, a gente pode dizer aqui um exemplo. Eu tenho um corpo em movimento. Tenho um corpo em movimento, né? E tem um corpo em repouso. Quando sobre esses corpos não existe uma força, eu posso considerar que a força aqui é igual a zero. Esse corpo, a tendência desse corpo é de continuar em movimento, e um corpo que está em repouso, que tem força igual a zero, a tendência desse corpo é de continuar em repouso. Mas aí, como a gente chegou a falar sobre a primeira lei de Newton, um corpo em movimento, a tendência dele é continuar em movimento, um corpo em repouso, a tendência dele é continuar em repouso, até que uma força externa, né, uma situação externa a você seja exercida sobre esse corpo, e aí de agora em diante ele vai conseguir alterar seu estado de movimento, né? Então deixa eu colocar aqui, né, essa explicaçãozinha. Então, até que uma força agora diferente de zero seja atuada sobre esses corpos, e aí o corpo que estava em movimento, ele vai entrar em repouso, né? E o corpo que estava em repouso vai entrar em movimento. Belezinha? Tranquilo? Muito fácil, né? Então, olha, já que a gente entendeu perfeitamente as relações de força e a primeira lei de Newton, vamos falar sobre a segunda lei de Newton, tá bom? O que é que a gente diz a segunda lei de Newton? Ela pode ser chamada de segunda lei de Newton ou também princípio fundamental da dinâmica. Lembra muito bem disso. Geralmente os alunos eles costumam esquecer sobre o nome da segunda lei de Newton, né? Princípio da dinâmica, princípio fundamental da dinâmica. Ele diz a seguinte situação, meus queridos e queridas. Ele diz que, sendo a massa de um corpo constante, a força é proporcional ao valor da aceleração. O que quer dizer isso? Que, gente, se você tem uma massa que não se altera, uma massa que ela continua sempre constante, uma massa que não muda, né? A gente tem aqui, no caso, um lápis, né? A gente tem esse lápis e eu tenho que a massa desse lápis, ela não muda, né? O movimento para lá, eu mudo de mão e a massa dele não muda. O que quer dizer a força, nesse caso, a força ser proporcional à aceleração? Gente, isso significa que se você tem um corpo de massa constante, né? Se você faz uma força sobre ele muito devagar, muito fraquinha, a aceleração que ele vai adquirir vai ser uma aceleração muito pequenininha, então ele vai adquirir uma movimentação
muito pequenininho. Mas se você exerce uma força maior sobre esse corpo, né, ele vai adquirir uma aceleração maior e aí ele vai ter mais rapidez. Isso significa dizer, então, gente, que a força que você atua sobre um corpo, ela é proporcional à aceleração que ela adquire, né? A força que você provoca em um corpo, ela é proporcional à velocidade que ela vai aumentar ao longo do tempo. Então a gente pode considerar uma formulazinha para essa lei. Ele diz então a seguinte situação, que sendo a massa de um corpo constante, a força é diretamente proporcional à aceleração. Isso quer dizer o que, gente? Que se você tem força grande, você tem uma aceleração grande. Se você tem força pequenininha, você tem uma aceleração pequenininha. Se você tem força, você tem aceleração. Se você não tem força, você não tem aceleração. E isso aqui é de bastante interesse para a gente. Para que a gente continue nosso conteúdo, vamos entender aqui, tá bom? Vamos lembrar o que é uma aceleração, né? A aceleração, ela é uma grandeza física, né? Uma grandeza responsável pela mudança da velocidade. Então, quando você tem força, como a gente chegou a falar, um corpo ele vai ter aceleração. E aí é devido a isso que ele consegue mudar sua velocidade e alterar seu estado de movimento. Olha que interessante. Eu vou dar uma pausada, vou fazer um esquemazinho e vou mostrar para vocês um melhor sobre isso. Voltando aqui, meus queridos e queridas, né? Eu fiz um esqueminha que vai mostrar melhor sobre essa relação de repouso e movimento. Vamos considerar que a gente tem um corpo em repouso, né? E aí, sobre esse corpo, não existe força atuando sobre ele, né? Se não existe força, o que é que eu cheguei a comentar com vocês? Se não existe força, não existe aceleração. Lembra que a força é proporcional à aceleração. Para que serve a aceleração? A aceleração serve para aumentar ou diminuir a velocidade. Como é que esse corpo ele vai aumentar sua velocidade se ele não tem aceleração? Então, por isso que um corpo que não tem força, que consequentemente não tem aceleração, ele continua em repouso, pois ele não tem uma grandeza física que consiga aumentar sua velocidade. Mas a partir do momento que sobre um corpo exista uma força, e essa força seja diferente de zero, esse corpo agora ele vai adquirir uma aceleração também diferente de zero, ou seja, que vai dar a capacidade desse corpo começar a se movimentar. Como esse corpo ele está em repouso, vai existir aqui um aumento, né? Um aumento da velocidade desse corpo. E aí, se vai existir um aumento da velocidade, esse corpo ele vai começar a entrar em movimento, né? Como existe força atuando sobre ele, né, e a velocidade está aumentando constantemente, esse corpo ele vai entrar em um movimento que a gente chama de retilíneo uniformemente variado, não é? Por que um movimento retilíneo uniformemente variado? É aquele movimento que aumenta a sua velocidade ao longo do tempo, né? E como esse corpo, né, que está se movimentando retilíneo uniformemente variado possui aceleração, ele vai ter esse aumento da velocidade, tá bom? Então, um corpo em repouso que não tem força, continua em repouso. Mas um corpo em repouso que de agora em diante tem força, ele também adquire aceleração
que vai gerar um aumento da velocidade, que vai fazer com que que ele entre em movimento, né? Um movimento que vai ficar constantemente aumentando sua velocidade, né? Vamos para aqui agora. Vamos considerar que a gente tem um corpo que está em movimento. Dessa vez eu vou considerar que esse movimento aqui é um movimento retilíneo uniforme. O que significa um movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento de velocidade constante. Ele nem aumenta, ele nem diminui sua velocidade, tá bom? Então, o que é que acontece aqui? Vamos considerar que esse movimento retilíneo uniforme não possui força. A força é igual a zero. Então, se a força que está atuando sobre esse corpo é igual a zero, como a gente já falou, a força é proporcional à aceleração. Então, força zero, aceleração zero. Significa dizer que ele nem vai aumentar a velocidade dele e não vai aumentar, muito menos diminuir a velocidade, né? Nem aumenta, nem diminui. Então, como ele tem velocidade constante, esse corpo vai continuar com velocidade constante. Então, ele permanece com o mesmo movimento, sem mudar, sem aumentar a velocidade, sem diminuir a velocidade. Mas a partir do momento que sobre esse corpo é atuado uma força diferente de zero, pode-se acontecer duas coisinhas, tá bom? Pode-se acontecer duas coisas. Como eu já falei, se um corpo tem força, ele vai ter agora uma aceleração. Só que um corpo que está em movimento, ou eu posso fazer uma força no sentido contrário a esse movimento, prejudicando esse movimento, né, fazendo com que ele consiga parar, ou eu posso exercer uma força nesse corpo auxiliando esse movimento, fazendo com que ele aumente sua velocidade. Então pode acontecer duas situações, né? A primeira que a gente vai falar é que quando sobre esse corpo age uma força, ele adquire uma aceleração. Se essa força for uma força que prejudica esse movimento, no sentido contrário ao movimento, vai existir uma diminuição da velocidade, né? A velocidade vai diminuir. E aí o que vai acontecer? A velocidade vai diminuir tanto, que esse corpo vai chegar à velocidade igual a zero, e aí ele vai entrar em repouso, tá bom? Então, por isso que existe aceleração, porque a aceleração serve tanto para aumentar quanto para diminuir. Nesse caso, diminuiu, até que ele entrou em repouso, tá vendo? Então, movimento, quando tem força, repouso, justamente o que a gente estava falando em nossas aulas. E aqui, quando sobre esse corpo existe uma força diferente de zero, também vai existir uma aceleração. Só que dessa vez, esse movimento, em vez de estar criando uma diminuição da velocidade, a gente está provocando um aumento dessa vez, tá bom? Então, a gente tem um aumento da velocidade. E aí, devido a esse aumento da velocidade, esse corpo agora, ele vai continuar em movimento, só que aqui era um movimento constante, com velocidade constante. E aqui eu vou ter uma velocidade maior, né? Porque vai existir um aumento da velocidade nesse intervalo, né? Então, de agora em diante, como existe aceleração atuando aqui sobre esse corpo, vai existir um movimento onde a velocidade agora vai estar aumentando ao longo do tempo. Então, a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? Então, galera, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a primeira e segunda lei de Newton, tá bom? Que essa aula tenha sido atrativa para vocês. Se puderem, fiquem em casa. Eu agradeço, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima aula.